Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, tá? Que é dono do negócio, dono do dinheiro, tá? E a verdade é que todo mundo, em algum momento da vida, nem que tenha sido pelo menos por alguns segundos, já pensou em ter aquele negócio para chamar de seu, não é? Negócio meu, né? Então, essa é a verdade. Então, seja uma confeitaria, uma padaria, uma loja de roupa, um salão de cabeleireiro, uma mecânica, uma loja de conveniência, uma mercearia, o que for. São muitas ideias e são muitas oportunidades de se ter um negócio no Brasil. E muitos dessas pessoas normalmente caminham para esse cenário, né? Que é o caso de vocês aqui, da maioria de vocês, pelo menos, que eu imagino, tá? Tanto é que uma pesquisa mostrou que mais de 38% da população adulta do Brasil em 2020 tinha um negócio próprio. Gente, é muita gente, é muita gente. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, para vocês terem ideia, tá? E qual que é o principal motivo quando eu penso em abrir o meu negócio? Eu quero ter independência, né? Mas eu quero ter também liberdade financeira, né? Peraí. Então, eu estou buscando a minha independência, mas eu estou buscando também a minha liberdade financeira. Eu quero ganhar dinheiro, né? Porque, pensa comigo, quando você é CLT, você ganha dinheiro? Você ganha dinheiro. Mas ainda que o seu esforço naquele mês tenha sido muito grande, que você tenha superado as expectativas, ou até a sua performance tenha sido muito boa, você dá o sangue, você ganha aquele salário do seu mês. Você não é recompensado de acordo com a sua dedicação, você não é recompensado de acordo com o seu esforço, normalmente, em 99% dos casos, tá? Quando você tem um negócio, não. Quando você tem um negócio, normalmente o dinheiro que você ganha, essa grana que você ganha, ela está muito relacionada ao seu esforço, ao quanto que você se dedica para o seu negócio. Quanto mais você se dedica, mais retorno o seu negócio vai ter. Quanto mais retorno o seu negócio tiver, é mais dinheiro para o bolso do dono. Quando você é CLT e está lá ganhando só o seu saláriozinho normal, e o negócio começa a crescer, 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 quem está ganhando dinheiro? O dono do negócio. Então, o que a gente quer? A gente quer ser o dono do próprio negócio. A gente quer ganhar dinheiro quando o negócio começar a dar lucro, quando o negócio começar a render, quando o dinheiro começar a entrar. Então, eu quero ser o dono que vou encher o bolso de dinheiro. Entendeu? Só que aí, eu vou lá e abro o negócio. Algumas pessoas conseguem atingir, né, esse sonho de se tornarem ricos, vamos assim dizer, né, e terem bastante dinheiro com o próprio negócio. Outros demoram um pouco mais para conseguir isso. E alguns ficam ali, né, num vai e vem, né? Tem mês que o cara tá rica, né? E tem mês que ele não consegue pagar nem a conta d'água, né? Isso acontece também. E por que isso acontece? Na maioria das vezes, isso acontece por descontrole financeiro, tá? Eu não sei se vocês já ouviram uma frase que é a seguinte: empresário rico, empresa pobre. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão antes, tá? Mas a verdade é que empresário rico, empresa pobre. Quer dizer, então, que o empresário precisa ser pobre para a empresa poder ser rica? Quando a gente fala que o empresário precisa ser pobre para a empresa ser rica, a gente não está dizendo que o empresário precisa ser pobre, 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 tá? De passar fome. Não é isso. A expressão, o que ela quer dizer é que a sua empresa, ela precisa ter mais dinheiro do que você. Por que a sua empresa precisa ter mais dinheiro que você? Quando você é funcionário lá da sua empresa, certo? A empresa está lá te pagando o salário todo mês. O que acontece quando a empresa não vai bem? Começa a cortar. Começa a mandar funcionário embora, muitas vezes. E aí, se você é CLT,
você já fica com aquele medo. Eu vou ser mandado embora porque a empresa está começando a não dar tanto lucro, não tá dando tanto retorno. Quando você é empresário, o pensamento acaba sendo o mesmo. Quando a sua empresa a sua empresa para de dar lucro, a sua empresa para de dar retorno, o que acontece com o dinheiro que você ganha da sua empresa? Começa a cair, começa a diminuir. Porque a sua empresa, ela é a sua fonte de renda nesse caso. Lá o do CLT, a fonte de renda dele é o salário. Para você que é dono do seu negócio, o seu negócio é a sua fonte de renda. Né? Então, quem que é responsável pela sua renda? O seu negócio. Se você mata o seu negócio, você mata a sua renda. Deixa eu trazer aqui para que eu vou escrever. Por isso que a sua empresa sempre precisa ter mais dinheiro do que você. Porque se você matar a renda... Imagina, você vive de uma fonte de renda. Sua empresa é a sua fonte de renda. Então, você precisa alimentar o quê? A fonte. Quanto mais essa fonte der dinheiro, mais renda, consequentemente, você vai ter, tá? Ao contrário de que, se você for uma pessoa, um empresário rico, vamos dizer assim, ó, minhas gatas caminhando por aqui. Então, vamos supor que você é um empresário rico, vamos dizer assim. E aí a sua empresa é pobre, aos poucos você vai começar a matar a sua galinha dos ovos de ouro. Se você mata a sua galinha dos ovos de ouro, vai ter mês que ela não vai te dar aquele ovinho. E aí você, que queria parecer rico, na verdade, não vai ter nem renda mais algum dia, tá? Aqui na minha cidade, tem um mercadinho de bairro que a minha tia uma vez chegou em mim para propor para a gente poder comprar esse mercadinho em sociedade, tá? Por que ela viu potencial nesse mercadinho? Porque era um mercado no bairro, muito bem localizado, e essas grandes redes de supermercado não tinham perto. Então, como ele estava muito bem localizado, longe das redes, né, grandes de supermercado, ele não competia, ele não concorria com aqueles preços mais baixos que normalmente essas grandes empresas conseguem propor devido ao tipo de negociação que eles fazem e etc. Então, ela me propôs para a gente poder comprar. Por que o dono estava vendendo o mercadinho se o negócio era tão bom? Se o negócio era tão lucrativo? O ponto é que, no começo, esse mercadinho, gente, ele era uma gracinha. Uma gracinha. Hoje, você vai lá, você fala, gente, não é o mesmo lugar. A pintura está toda descascada, toda gasta do supermercado. Tem infiltração nas paredes. Os equipamentos, as prateleiras já estão velhas, sabe? Por que isso está acontecendo? Porque parou-se de investir no negócio. Mas quando você olha para o dono do mercadinho, o dono do mercadinho está cheio de imóveis, tem um carro bacana, né? Ele troca de carro quando ele quer, ele paga um bom colégio para os filhos dele. Só que o que aconteceu agora? Agora ele está tendo que começar a vender imóveis para sustentar o mercadinho. Porque você entra lá no mercado, juro por Deus, passa uma sensação assim, ruim, sabe? Porque você simplesmente parou de investir. E por que você parou de investir no mercadinho? Porque você era dono do negócio, eu sou dono do dinheiro, eu vou pegar o quanto eu quero, quando eu quero, e vida que segue. E aí você dá preferência para você ser o rico e a sua empresa ser pobre. E realmente virou uma empresa pobre. E agora a fonte de renda do cara, que era o mercado, não vai existir mais, porque ele continua lá vendendo. E aí aqueles funcionários que dependem dessa fonte de renda também vão perder o seu emprego, né? Se por um acaso alguém não comprar logo para que o mercado continue aberto. Então, a gente não pode pensar em se enriquecer primeiro, antes de pensar em fazer com que o nosso negócio cresça, com que o nosso negócio se torne sustentável.
porque consequentemente, eu vou ficar mais rica, eu vou conseguir enriquecer com os frutos do meu negócio. O meu negócio cresce e, consequentemente, eu cresço aqui junto. Talvez não na mesma proporção, mas ele está crescendo e eu estou crescendo também. Diferente se eu esqueço do meu negócio e quero crescer sozinho, tá? Então, a gente precisa manter o negócio, precisa sustentar o seu negócio, porque isso é importante, tá? Então, como que você não faz isso? Você não faz isso misturando as suas contas pessoais lá com as contas da empresa. Por quê? Porque daí você vai lá, pega dinheiro quando você quer, você pega quanto você quer. Hoje você quer tirar 1.000, mês que vem você fez uma dívida, você parcelou uma TV, aí você tem que começar a tirar 1.200. Aí o seu negócio não consegue mais te dar tudo isso, mas você já tem dívida. Então, como que você faz para poder se organizar? Para você não destruir, para você não matar a sua galinha de ovos de ouro, que é o seu negócio, tá? Então, eu vou passar aqui um passo a passo para vocês se organizarem e fazerem isso, tá? Para poder, na verdade, fazer a sua galinha ficar mais gordinha, tá? E aí, consequentemente, vocês vão ganhar mais também, tá? Então, como que você vai fazer isso? A primeira coisa que você precisa fazer, e vamos aproveitar que nós estamos em janeiro, porque janeiro é um mês bom para a gente começar, caso a gente não esteja fazendo isso ainda. Então, a gente vai aproveitar que nós estamos em janeiro e nós vamos fazer o planejamento financeiro do nosso negócio. Então, primeiro passo aqui é o planejamento financeiro do meu negócio. E aí, tem alguns pontos importantes aqui que você precisa considerar, tá? Primeira coisa que você vai considerar, se você estiver fazendo isso do zero, se você nunca fez isso antes, então, primeira coisa que você vai considerar aqui, você vai considerar todas as receitas que você pretende ter no seu negócio nos próximos meses. Quanto tempo? Pelo menos nos próximos 3 a 6 meses, tá? Se você... mas não pode ser só para o mês que vem? Não pode ser só para o mês que vem. Porque quando você faz só para o mês que vem, o negócio fica muito imprevisível. É muito mês que vem, ó, acabou. Vou fazer aqui só no fevereiro. Pá, você não consegue se programar a longo prazo. Você precisa ter uma visão a longo prazo do seu negócio, tá? E você precisa lembrar nesse momento que o seu negócio é sazonal, tá? Se for sazonal, né? Mas o seu negócio é sazonal. Então, ele tem período que ele vai estar muito bem, tem período que ele não vai estar tão bem. Tem período que ele vai faturar muito, tem período que ele não vai faturar muito. Então, você precisa se planejar mais a longo prazo, considerando essas sazonalidades. Quando você consegue prever a longo prazo que hoje eu estou bem, amanhã não vou estar tão bem, depois eu estou bem, depois eu não estou bem de novo, você consegue controlar o seu caixa melhor também. E aí vai ser muito mais difícil você ir lá e pegar dinheiro do seu caixa esse mês a mais, por exemplo, se você sabe que você vai precisar desse dinheiro no mês que vem. Mas como que você sabe que você vai precisar desse dinheiro no mês que vem? Porque você está fazendo um planejamento do seu negócio, tá? Então, como que você vai fazer esse planejamento do seu negócio? Então, para cada mês, você vai lá somar, listar quanto que você tem de expectativa ter de receita no seu negócio. Então, vamos definir as receitas aqui do meu negócio, tá? Tássia, mas como é que eu faço isso? Você pode olhar o histórico. Ah, eu não tenho histórico. Olha o seu mercado, olha o seu concorrente, põe o pé no chão, tá? Porque não adianta você também virar e falar assim, ó, mês que vem eu vou fazer um planejamento de uma receita de 10 mil reais, tá? Se você não tem condições de entregar 10 mil reais, tá? Como que você sabe que você tem condições de entregar 10 mil reais? Você tem capacidade operacional para isso? Muitas vezes, tem empreendedor que vai lá e fala assim, eu quero vender 20 mil. Mas para ele vender 20 mil, ele tem que produzir, sei lá, 100 peças, ou então atender 100 pessoas. Na hora que você coloca na ponta do lápis, ele nunca conseguiria atender 100 pessoas. Então, ele nunca conseguiria fazer 20 mil. Por que ele está prevendo 20 mil?
porque ele não está considerando o estado atual do negócio dele, tá? Então, você vai lá, considerar o estado do seu negócio, se você tiver histórico, dá uma considerada no histórico, mas mesmo que você tenha histórico, é sempre olhando para frente. Por quê? Porque o cenário pode mudar. E, teoricamente, a gente faz um planejamento prevendo crescimento. Ah, tá, se eu estou colocando aqui 2.000, acho que 2.000 faz sentido, mas será que eu vou conseguir atingir? A gente se planeja justamente para poder saber o quanto que nós temos que correr atrás. Então, se você está planejando ter 2.000 de receita, por exemplo, o que você tem que colocar na sua cabeça é que você precisa correr atrás agora desses R$ 2.000. Não é só apenas ir lá, colocar R$ 2.000 e ficar lá esperando que o cliente bata na sua porta, tá? Você tem que fazer R$ 2.000 e correr atrás. Como é que eu corro atrás? É divulgação, vai de porta em porta, não sei. Mas tem que correr atrás, tá? Então, você vai aqui fazer o planejamento das suas receitas. Depois, você vai planejar todos os seus custos e as suas despesas que você vai ter para poder atingir essa receita. Então, custos e despesas. Tá? Ah, Tássia, como é que eu olho aqui esses custos, essas despesas? Você tem que olhar para a sua receita. Para você poder faturar isso daqui, quanto de custo você vai precisar ter, né? Quanto de imposto você vai pagar, quanto de matéria-prima você tem que comprar, quanto você tem que produzir, o salário dos seus funcionários que são fixos, é o aluguel, é não sei o quê. Nossa, eu vou ter que fazer, para eu faturar tudo isso daqui, para eu ter tudo isso aqui de receita, eu vou ter que fazer um investimento. Considera um investimento aqui também, tá? Então, você tem que considerar tudo que a sua estrutura, o que você precisa ter de estrutura fixa e variável para atingir essa receita aqui, tá? E aí, um ponto importante. Nesse caso, se você não sabe o quanto que você vai tirar de Prolabore, ou se você não tem certeza se a quantidade de Prolabore que você tira hoje é suficiente ou não, ou se você está matando a sua galinha dos ovos de ouro com o seu Prolabore, a minha recomendação é, vamos fazer um duplo cheque? Hein? Vamos confirmar se está certo ou não? Como que a gente vai fazer para confirmar? Faz essa lista aqui, mas não considere o seu Prolabore nesse valor aqui, tá? O que é Prolabore aqui? É uma despesa, tá? E se você não sabe o que é Prolabore, Prolabore é aquele dinheiro mensal que você tira como salário, porque você trabalha na empresa. Isso quer dizer que se você tiver um sócio e esse sócio não trabalha na sua empresa, ele não tem dinheiro a Prolabore, porque Prolabore é o salário do sócio que trabalha, tá? Ah, Tássia, eu não tenho um salário definido, mas tem umas contas pessoais que eu pago aqui. Então, tira. Então, tira. Aqui é o planejamento financeiro da sua empresa. A gente vai considerar aqui só conta, só gasto, só despesa, só custo e investimento da sua empresa. Tudo que for pessoal aqui, você vai tirar. Porque a gente não quer saber, a gente quer saber se o seu negócio, como é que o seu negócio está se comportando. Vamos planejar primeiro o seu negócio. Porque a gente precisa dar prioridade para o seu negócio, tá? Vamos priorizar a sua fonte de renda. Quando a sua fonte de renda estiver bem estruturada, estiver bonitinha, aí a gente pode pensar em você. Aí a gente olha para você e olha como que você se encaixa aqui dentro, tá? Mas vamos garantir que essa fonte de renda vai existir e que ela vai crescer, tá? Então, vamos lá. Então, custo e despesas, vou considerar as despesas pessoais que eu tenho aqui. Se eu pago a conta de casa, da energia, se eu vou no mercado e pago o cartão de crédito da empresa, não vou considerar aqui. E se eu tiro um salário mensal, eu não vou considerar aqui. Outra coisa que você precisa saber sobre Prolabore, o que não é Prolabore, tá? Tem muita gente que paga as contas da empresa aqui, paga as contas de casa aqui, né? Aí depois fica assim, ai, e eu não tirei Prolabore, né? Tem muita gente que fala isso. Gente,
Se você está pagando as contas de casa com a sua empresa, você já está tirando prolabore. Não existe isso de você pagar as contas da sua empresa aqui e ainda esperar por um prolabore. Isso é distribuição de lucro, é uma coisa diferente, tá? O prolabore é como se fosse o salário. Imagina que você trabalha com qualquer outra empresa e você recebe o salário por isso, tá? Então, esse é o seu salário, o prolabore, o salário do sócio que trabalha na empresa, tá bom? Então, desconta tudo daqui. Fiz esse planejamento aqui, já vi quais são as receitas, já vi os custos, já vi as despesas. Agora eu vou conseguir saber quanto que a minha empresa vai dar de lucro líquido, tá? O lucro líquido acumulado. Por quê? Porque eu estou olhando para o ano todo. Eu olhei lá fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, eu vou lá no final do ano, eu vou conseguir chegar quanto que ela está tendo lá de lucro acumulado, tá? Agora que você já sabe quanto que a sua empresa está tendo de lucro, tirando as suas despesas pessoais, tirando o seu prolabore, aqui você já consegue ter uma ideia se você estava tirando mais dinheiro do que deveria do seu negócio. Se você estava matando a sua galinha dos ovos de ouro devagarzinho. Se esse lucro aqui, por exemplo, na hora que você pensa assim, nossa, eu tirava, sei lá, 12 mil por ano de prolabore, e o seu lucro acumulado aqui era de 12 mil reais, estava matando a galinha dos ovos de ouro, tá? Então, só aqui, só de olhar para esse lucro acumulado aqui, você já vai conseguir ter uma ideia se você estava ou não matando a sua galinha de ovos de ouro. Aí agora a gente vai pensar em você como a segunda opção, tá? Porque a prioridade é a sua empresa, vamos pensar em você e vamos incluir aqui nesse planejamento o valor do seu prolabore. Muita gente tem dificuldade em saber, será que eu boto isso, será que eu boto aquilo, será que vai fazer sentido ou não, será que tá bom, será que não tá? Então, se você tem essa dúvida, eu vou explicar agora um jeito que você pode fazer para poder chegar nesse valor, tá? Então, vamos lá. Como é que você faz para poder chegar nesse jeito? Uma alternativa. Então, é aquilo que eu disse, tá? Se você está com dúvida, ou se de repente você já tirava o prolabore, vamos fazer um duplo cheque aqui, tá? Então, vamos, mesmo assim, tenta fazer desse jeito, porque eu acho que pode ser bacana, tá? Mas é só uma sugestão também, tá, gente? Bom, então, o que você vai fazer aqui para poder identificar qual que seria um prolabore, assim, justo para você tirar do seu negócio e não matar ele, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar para o seu negócio no período anterior, porque a gente vai basear o seu prolabore para esse ano com base no anterior, tá? Tá, você não deveria estar olhando para as contas pessoais, né? Vou ver lá o quanto que eu tenho de despesa na minha vida pessoal e definir o meu prolabore? Não, jamais. Por quê? Porque você pode estar com controle financeiro pessoal enorme. E aí, se você faz isso, você traz isso para o seu negócio. Então, não faça isso, tá? Não faça isso. Dê preferência para fazer da maneira que eu estou fazendo agora, tá? Esquece quanto que você gasta bem por mês. Vamos fazer desse jeito para a gente não matar lá o seu negócio, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou olhar para o meu negócio lá como ele estava até os meses atrás. Então, eu vou pegar cerca de 6 meses, mais ou menos, passados aqui, e eu vou ver no acumulado quanto que de receita o meu negócio gerou para mim. E aí, quando eu falo de receita, considere aqui só o que entrou a partir das suas vendas. Por quê? Porque se você vai lá e pega dinheiro pessoal e bota no seu negócio, é receita, tá? Não é uma receita operacional, mas é receita. Mas nós não vamos considerar esse dinheiro, vamos considerar só o que você está pegando ali mensalmente que você vai lá e que você vende, tá? Então, vamos considerar aqui as suas receitas. E vamos supor que no período dos últimos 6 meses, você tenha faturado aí o equivalente a uns 600 mil reais, não sei. Tá? 600 mil reais. E aí você vai fazer a mesma coisa com as despesas.
Aí vamos supor aqui que as despesas tenham sido 480 mil reais. Aí, até uma coisa que eu comentei na live de anteontem, né? Que tem muita gente que você fala assim, vai pro YouTube, Anne, vai pra... tem muita gente que quando você fala assim, ó, faturei 600 mil, a pessoa, uhul, faturei 600 mil, né? O cara tá rico. Só que aí, como a gente conversou na live de anteontem, faturamento não é indicador de sucesso, tá? Olha aqui nesse caso, o cara faturou 600 mil, mas ele teve 480 de despesa. Aí ele acha que ele tá rico? Só que não. Tô rico, só que não, tá? Então, assim, não, faturamento não é indicador de sucesso, tá, gente? Então, vamos lá. 600 mil aqui de receita, 480 de despesas. Isso daqui, se você ganha, se deu 10 mil, se deu 5 mil, gente, vale para você também, tá? Não é, isso aqui é só um exemplo. E eu só botei esses números para facilitar a minha conta, tá? Então, vamos lá. E aí, quando você vai subtrair aqui no 480 mil, você também não vai considerar nada que você tenha tirado do seu negócio para fins pessoais. Tainá, você tem loja do quê? Fala para mim. Me conte mais sobre isso. Ó, eu vou te falar uma coisa, tá? Eu não sei se você já se inscreveu no evento que eu vou fazer dia 26 de janeiro, que é a Jornada ao Negócio Lucrativo, tá? Não sei se você já se inscreveu. Se inscreve, tá? Porque lá a gente vai falar exatamente sobre pontos importantes para começar a dar lucro no seu negócio, tá? Porque às vezes tem muita gente que, eu não estou tendo lucro, meu problema é por causa das vendas, às vezes não são as vendas, às vezes é o controle, é a maneira como você está gerenciando o seu negócio. Então, é uma oportunidade para você ter esse olhar mais cuidadoso para o seu negócio. Então, vai lá, se inscreve no evento e participa, tá? O link para o evento também está lá na bio. Clica lá, é gratuito. E é online também, tá? Então, clica lá, não deixe de participar, não. Porque, como é um evento fechado, apesar de ser gratuito é fechado. Então, só quem se cadastrar, que demonstrar realmente interesse, é que eu vou mandar o link para poder assistir os vídeos, tá? Para poder assistir as aulas. Tá bom? Então, se cadastra. Inclusive, eu tenho uma amiga que abriu uma loja de roupa feminina durante a pandemia. E o negócio dela tá indo de vento em popa lá, tá? Então, assim, muitas vezes é a maneira como a gente tá gerenciando o nosso negócio. Não estou dizendo que é o seu caso, tá? Mas pode ser que seja isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui nessas despesas, você também não vai considerar os seus gastos pessoais. Então, se você, o ano passado, pagou a conta de luz com o dinheiro do seu negócio, tirou aqui não sei o quê, sacou mais não sei quanto aqui para dar de presente para não sei o que, para não sei o que lá, você não vai considerar. Tira. Porque aqui a gente quer saber, Ana Cláudia, muito bom. A gente se vê lá então, hein? Então, porque aqui a gente quer saber quanto que o seu negócio, a operação do seu negócio, se você não tivesse botando a mão nele, vai te dar de lucro, tá? Então, já fazer essa conta, e aqui vai dar 120 mil reais. 120 mil reais representa quanto de lucratividade em relação às suas receitas, né? Como é que você vai saber isso? Você pega 120, divide por 600. E aí você vai saber que no final do período que você está analisando lá, no nosso caso, nós estamos analisando 6 meses anteriores, você vai saber que você teve 20% de lucro, né? Então, isso aqui representa 20% de lucro, se você não tivesse botado a mão no seu negócio. Quer dizer que o seu negócio tá bom. Se por um acaso, quando você olha para ele, você não enxerga isso, pode ser ou que você não está considerando tudo aqui, ou que é porque você está metendo a mão no seu negócio, tá? E está fazendo com que
isso daqui fique muito longe, tá bom? Então, 120 mil reais, 20% de lucro. Aí agora, com base nesse cálculo, a gente vai calcular quanto que pode ser o nosso Prolabore. Como é que eu vou fazer isso? Desses 20%, eu vou destinar uma parte para ser o meu Prolabore, para eu calcular meu Prolabore, e uma parte eu vou destinar para ficar no caixa da empresa como lucro acumulado. E aí, esse dinheiro, eu vou fazer outras coisas, eu vou dar outras destinações, tá? Então, quanto que eu vou dividir isso daqui, esses 20%? Vamos dividir aqui que 15%, 15% vai ficar no caixa da sua empresa. Tássia, tudo isso para o caixa da empresa, só 5% para mim, só 5% para você. Porque você prestou atenção quando eu falei que a prioridade é a sua empresa? Que você não pode matar a galinha dos ovos de ouro? Não pode matar a galinha dos ovos de ouro, gente. Então, aqui, 15% vai ficar na sua empresa. E 5% vai vir para você. Tá? 5% de 120 mil reais, quanto que é? Eu que não sou boba nem nada, já fiz a conta antes para não passar vergonha. São 30 mil reais. Isso aqui no acumulado, tá? Então, agora o que você precisa fazer? 30 mil reais dividido pelos 6 meses, porque eu tô olhando 6 meses aqui, tá, gente? 6 meses. Então, 30 mil reais dividido pelos 6 meses vai dar 5 mil reais. 5 mil reais. Quer dizer que o meu negócio, teoricamente, teria condições de me pagar 5 mil reais por mês, sem afetar a sua lucratividade, deixando ele ainda bom ali, com dinheiro no caixa, para poder crescer, para poder reinvestir e tudo mais. E aí, o que você vai fazer com esses 5 mil? Tá, assim, então 5 mil reais vai ser o dinheiro que eu vou ter todos os meses no próximo ano? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque agora você tem que pegar esses 5 mil reais aqui, ó, e colocar aqui, no seu planejamento financeiro. E aí você vai olhar o seguinte, se eu pego esses 5 mil e coloco no meu planejamento financeiro, como que o meu negócio se comporta? Será que ainda está indo bem? Será que ele não está mais indo tão bem? Será que está dando lucro? Será que não está? Será que o final dele, a lucratividade final, que é em percentual dele, tá? Tá maior ou tá menor do que do ano passado, do ano anterior, tá? Por que eu falo de percentual? Porque às vezes esse valor aqui pode até estar menor, mas não significa que o seu negócio não cresceu, tá? Então, assim, esse valor, essa lucratividade, esse percentual, tá maior ou tá igual do que o do ano passado? Tá menor ou tá maior? Se tiver maior, ótimo. Se ficou igual, não tão ótimo. Se ficou menor, quer dizer que não pode ser esse valor aqui, tá? Quer dizer que você precisa, ou você rever o seu planejamento, ou você rever o Prolabore que você está se dispondo a pegar, tá? Para poder encaixar, para que esse percentual aqui seja superior ao do ano passado. Lembra, a gente quer que o nosso negócio cresça todos os anos. Não adianta eu fazer um planejamento onde eu estou prevendo que ele vai cair, que ele vai deixar de crescer, né? Então, ou ele fica no mínimo igual, porque, sei lá, o mercado, a política, a economia está ruim, então, ou ele fica no mínimo igual, ou ele cresce, tá? Esse é o nosso objetivo, fazer nosso negócio crescer para poder lucrar mais, tá? Então, eu vou pegar 5 mil e vou botar aqui no meu preço. Aí você fala assim, Tássia, 5 mil não é suficiente. Não é, não é, tá? Não é suficiente, por quê? Porque quando eu olho para minhas contas pessoais, eu preciso mais de 5 mil para pagar minhas contas pessoais. Não preciso, não posso, só 5 mil não é. Sabe por quê que a gente faz muita conta, mais às vezes, do que a gente recebe? Porque às vezes a gente acha que merece mais. Porque a gente acredita que merece mais. E eu não duvido que você mereça mais, não, tá? Deixa eu só fechar uma coisa.
E eu não duvido que você mereça mais não, tá? Mas a gente tem que ficar com o pé no chão. Você merece mais, em algum momento lá na frente, você vai colher os frutos disso. Mas agora não é o momento, tá? Mas e aí, Tássia? Vou tirar 5 mil e não vou conseguir pagar as contas. Porque agora eu já fiz conta, já fiquei contando com o dinheiro do meu negócio, né? Fiquei lá contando com o dinheiro no cu da galinha dos ovos de ouro e não veio o dinheiro. E aí? O que eu vou fazer então agora? Então você vai fazer um planejamento financeiro pessoal, tá? Porque gestão financeira, gente, não é só para a empresa. Gestão financeira é para a vida pessoal também. Você tem que controlar as duas coisas. Então, eu tenho aqui um planejamento financeiro para a empresa e eu tenho um planejamento financeiro pessoal aqui para a minha vida. E eu não misturo essas duas coisas, tá? E aí, igual aqui, como aqui a gente fez o nosso planejamento da empresa, prevendo como base a receita que a gente quer ter, no nosso planejamento financeiro pessoal, eu vou usar o que como base? O meu Prolabore. Aquilo que eu falei assim, olha, meu negócio só me dá condições de fazer 5 mil. Então, agora eu vou me planejar os próximos 6 meses ou para o próximo 1 ano com 5 mil reais. Tássia, minhas contas são maiores que 5 mil reais. Então, corta. Gente, talvez você tenha que viver abaixo um degrau nesse momento, tá? É como eu disse, talvez você esteja vivendo um grau acima porque você entende que merece viver um grau acima, porque eu trabalho pra cacete, entendeu? Então, assim, eu mereço viver um grau acima, só que você não tá conseguindo se sustentar e o seu negócio não tá conseguindo te sustentar também. Então, talvez você tenha que dar um passo para trás, para lá na frente você conseguir dar 2 passos para frente, tá? Então, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que abrir mão de luxos. E aí, o objetivo é que você pegue esses 5 mil e encaixe as suas despesas pessoais dentro desses 5 mil. E aí, quanto mais justo for o seu orçamento, vamos supor que você tenha 5 mil e o seu orçamento está em 4.900, como ele está muito justo, você precisa controlar isso na risca, porque qualquer deslize você passa. E aí, se você passa, o que acontece? Você vai lá sabotar seu negócio. E a gente não quer que você sabote o seu negócio, tá? E outra, você tem que pensar o seguinte, que lá no final do ano, sabe aquele resultado acumulado que sobrou aqui? No caso desse exemplo aqui de 80 mil, sabe o que vai acontecer no final do ano? Parte desse dinheiro vai vir para o seu bolso. Vai ser uma boladona que você vai receber e é de uma vez, assim, 13º para você. Feliz Natal, entendeu? Então, assim, você tem que pensar isso também. Então, agora você vai pezinho no chão, vai deixar um degrau, mas lá na frente você vai colher esses frutos. Mas, Tássia, se lá na frente eu vou poder sacar mais dinheiro, por que eu não posso sacar isso agora, minha filha? Você não pode sacar isso agora, porque nós ainda estamos pensando só em planejamento. Nada disso é real. Tem um passo grande até lá. Você precisa correr atrás, você precisa trabalhar, você precisa fazer isso ser realizado. Depois que isso for realizado, você vai lá e saca esse dinheiro. E outra, nós estamos falando aqui de um resultado acumulado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é um resultado mês a mês que você vai lá e fala, sobrou 100 reais no caixa, pega para mim. Sobrou 200 reais no caixa, pega para mim. Né? Não é isso que a gente está falando. Porque hoje o seu negócio deu lucro, sobrou bastante dinheiro. Mês que vem ele não foi tão bem, porque deu uma queda no mercado. É um mês ruim de vendas. Como é que você faz se você tirar esse dinheiro daqui? Você não faz, né? Então, o que você faz? Esse dinheiro que está aqui é que vai sustentar o seu negócio no próximo mês. E assim vai indo até o final do ano. No final do ano, você vai ter lá o seu resultado acumulado. Com base nesse resultado acumulado, você faz a distribuição de lucros, você reinveste no seu negócio, planeja reinvestimento, você alimenta o seu capital de giro e assim por diante. Então, por isso que não é agora que você vai tirar esse dinheiro. É só lá na frente. Lá na frente, você vai se sentir rica, entendeu? É assim que funciona quando a gente pensa em pegar dinheiro da empresa, tá? E aí eu sei que algumas pessoas podem até pensar assim, Tássia,
para você é muito fácil falar, né, que, vive sem luxo, corta despesas, né, se você não tiver que fazer isso. E, gente, a verdade é que há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu estava fodida na minha parte financeira. Sabe quando a pessoa atinge o fundo do poço? Eu tinha cavado um pouco mais. Eu consegui ir além do fundo do poço. De verdade. Sem brincadeira, sem mentira. Eu estava tão desesperada, eu ainda trabalhava na consultoria, tá? Para quem não me conhece, eu trabalhei durante 10 anos em 2 das 4 maiores consultorias de empresas de consultoria de auditoria do mundo. E aí eu trabalhava em uma delas na época. Eu estava tão fodida, eu estava com um desespero tão grande, porque eu não tinha dinheiro, que eu levantei da minha mesa um dia, fui até a sala do meu chefe, chorando, e eu implorei para ele não me mandar embora. Porque quando eu comecei a imaginar, eu comecei a olhar o quanto eu estava fodida. Aí eu comecei a pensar, se eu perco esse emprego, então, na hora que eu pensei isso, me deu uma batedeira, me deu sabe? Corri para a sala do meu chefe, pedi pelo amor de Deus para ele não me mandar embora. Gente, olhando hoje, eu falo assim, nossa, foi tão humilhante, porque ele olhou para mim e ele falou assim, Tássia, o que você está arrumando? Né? Não, você é parte essencial aqui do nosso negócio, né? Aqui para os nossos clientes. Da onde você tirou que eu vou te mandar embora? Gente, foi tão embaraçoso, e eu chorando na mesa do meu chefe, e meu chefe me oferecendo um lencinho, assim, calma, fica calmo, porque ele sempre foi uma pessoa muito calma. E aí, eu precisei tomar uma decisão na minha vida. Sabe, eu precisei botar um ponto final naquele momento, no que eu estava vivendo. E eu comecei a abrir mão de muita coisa. Eu tinha uma viagem marcada, eu cancelei a viagem para poder rever o meu dinheiro de volta. Eu tive que vender o meu carro. Eu voltei a andar de ônibus. Eu tinha TV a cabo, eu cortei a TV a cabo. Eu tinha que ficar vendo aqui só Record SBT, porque a Globo também pegava mal ou menos. Tá? Então, eu também tive que abrir mão de muita coisa. Eu comecei a vender algumas coisas pessoais que tinham mais valor, né? E que naquele momento não faziam sentido. De que adianta eu ter esse negócio aqui de valor se eu tô falida, né? Então, eu tive que começar a me organizar para tentar sair daquele fundo do poço. E a verdade é que me organizando, descendo 5 degraus do estilo de vida que eu achava que eu merecia ter, em poucos meses eu consegui sair daquele fundo de poço. E em poucos meses eu saí do fundo de poço e ainda comecei a criar uma reserva financeira, uma virada de chave totalmente diferente, tá? Então, muita gente espera chegar no fundo do poço para poder tomar alguma iniciativa, sabe? Para poder tomar as rédeas da situação. Eu cheguei no fundo do poço e eu precisei chegar no fundo do poço para poder tomar as rédeas da minha situação. Mas a minha recomendação para você é não espere chegar no fundo do poço. É muito mais fácil e muito menos doloroso se você começar a fazer isso agora. Se você começar a tomar o controle da sua vida financeira e da vida financeira do seu negócio a partir de agora, tá? Então, faça isso. Então, se você, por um acaso, passou pela sua cabeça, eu tô falando isso, mas eu não sei o que é isso, gente, eu sei, eu vivi na pele e eu tive toda a minha família, sabe, embaraçosa junto comigo por conta da situação em que eu estava vivendo, tá? Então, eu envolvi as pessoas da minha família no meu problema, tá? Então, assim, tome as rédeas da situação nesse momento, no seu negócio e na sua vida pessoal, tá bom? Então, vamos lá. Então, fazendo um resumo do que nós falamos aqui, para que você possa tirar o seu dinheiro do seu negócio e, ao mesmo tempo, permitir que o seu negócio continue crescendo, investindo na sua fonte de renda. Quem é a sua fonte de renda? Seu negócio. Não pode morrer. Se a sua fonte de renda acaba, seu dinheiro acaba. Então, para investir na sua fonte de renda e poder crescer essa fonte, você crescer junto aqui e ficar rico milionário, tá?
Então, o que você tem que fazer? Fazer a partir de amanhã, ou a partir de segunda-feira, né? Junto com a dieta, o que você vai fazer? Primeiro, você vai fazer um planejamento financeiro para o seu negócio. Para, no mínimo, nos próximos 3 meses. Depois, sem considerar vida pessoal aqui. Como é que está o meu negócio e minha vida pessoal? O que eu preciso ajustar? O que eu preciso correr atrás? O que eu preciso diminuir? O que eu preciso aumentar? Aqui você vai conseguir ter essa visibilidade, tá? Depois, eu vou definir lá o meu Prolabore, bonitinho, com base, posso pegar um histórico. Se eu não tenho histórico, eu já posso partir para esse cara aqui, então, tá? E olho direto nisso daqui. Quem tem um histórico, dá uma olhada no histórico, para ter certeza de que você está considerando com base nos seus resultados mesmo, para garantir que você realmente estava tirando mais do que deveria ou não, tá? Então, defina depois o seu Prolabore. Definiu o seu Prolabore? Preencha agora esse planejamento aqui com esse seu Prolabore. Como é que ficou esse resultado aqui? Ficou bom? Ficou ruim? Como é que ficou? E aí, faça os ajustes. E, por último, tome o controle da situação. Controle cada centavo do que entrar e do que sair, no seu negócio e na sua vida pessoal. E vai acompanhando se esse planejado aqui realmente está acontecendo. Você precisa escrever isso aqui na pedra? Não. Esse planejamento não vai estar escrito na pedra. Se chegar daqui a 2 meses e você perceber que precisa fazer um ajustinho ou outro, você vai lá e faz, tá? Mas você acompanha esse planejamento para você ter a certeza de que você está fazendo bonitinho, de que está acontecendo ou que não está acontecendo, que é algo que precisa ser ajustado ou não, tá bom? Zazá, é Zazá, né? Zazá. Você colocou, não sei fazer isso. O que você não sabe fazer, meu amor? Seja mais específica para eu poder te ajudar. Gente, alguém mais tem alguma dúvida? Aproveita agora. Aproveita agora, se inscreve na jornada. Tenho certeza que vocês vão gostar. Esses cálculos, esses daqui do planejamento? Ou tudo? Tudo. Tá. Zazá, não tem problema. Gente, vamos assim, ó, não precisa ficar se cobrando, tá? Não precisa ficar se cobrando para fazer o negócio perfeito. Estou iniciando em 2 meses com as coisas. Não precisa, deixa eu só responder, vou responder a Zazá primeiro. Zazá, não precisa ficar se cobrando de fazer esse negócio aqui perfeito, tá? Porque você não vai acertar na primeira vez, você não vai acertar na segunda vez, tá? Só que você vai errando, e aí conforme você vai errando, você vai aprendendo e vai conseguindo fazer da maneira correta. Então, o que você tem que fazer agora é o seguinte, você já tem seu negócio já faz um tempinho, dá uma olhada lá como é que é a frequência dos seus clientes, como é que eles estão, e coloca lá, ó, normalmente no mês de janeiro, eu tenho mais cliente, ou então, por exemplo, no mês de janeiro, como já passou as festas, passou tudo, o pessoal não vem tanto, não vem tanto. Aí, então, quantos clientes mais ou menos você atende em janeiro? E quanto que você cobra cada um desses serviços? Então, um vezes o outro, você vai chegar na sua receita, tá? E aí, quanto que custa para você fazer cada um desses seus serviços? Então, você é manicure, quanto que te custa de esmalte, de acetona, de algodão, de água, né? Sei lá, de esfoliante, se você esfolia, né, seus clientes. Então, quanto que isso te custa? E aí você vai lá e coloca aqui. Não precisa ser um valor exato, não precisa se preocupar em acertar na risca, tá? Porque na primeira vez você não vai conseguir acertar. Mas é como eu disse, é que você vai fazer, você vai acompanhar. Você vai acompanhando esse resultado. Então, por exemplo, hoje eu previ R$ 1.000 em janeiro. Entrou 35? Coloca lá, 35 no seu controle. Entrou mais 40? Coloca lá mais 40 no seu controle. E aí você vai acompanhando. Estou muito longe? Estou muito perto desse que eu planejei? Como é que tá? E aí você vai indo. Para se inscrever na jornada, vai lá no link da bio, que tem lá o link para você poder se inscrever na jornada, tá?
E aí, tem uma outra pergunta aqui, que é a pergunta da Ná Pereira. Estou iniciando, tenho 2 meses de loja, como faço esse planejamento? Ná, 2 meses é pouco para a gente poder olhar, pensar assim, ó, no histórico, tá? Mas pode ser uma base para você começar. Olhar para os outros 2 meses, ver mais ou menos quanto é que foi esse seu faturamento, e aí você prevê os próximos meses. Só que assim, como você está começando, a tendência é que quando nós estamos começando, esse mês eu vendi uma quantidade, mês que vem eu vou lá vendo um pouquinho mais, depois eu vou lá vendo um pouquinho mais, então você tem que começar a prever isso. E aí uma coisa que é muito legal para você fazer, por exemplo, quais são os meses que normalmente uma loja de roupa tende a vender mais, tá? Então, por exemplo, mês de maio, se você tem de roupa feminina, não sei, tá? Mas, por exemplo, não sei, eu não sei se, não lembro se foi você que colocou ali, mas vamos supor que você tem da roupa feminina. Mês de maio é Dia das Mães. Então, existe uma possibilidade de você vender mais nesse mês. Por quê? Porque vai ter muita gente querendo presentear a mãe, né? A avó e assim por diante. Então, o que você precisa fazer para você poder vender mais nesse mês? Você precisa começar a fazer mais propaganda? Você precisa fazer algum tipo, né, de marketing, né? Chamar seus clientes, fazer alguma oferta, alguma coisa nesse sentido? E aí, se você fizer tudo isso, quanto que você acha que você vai conseguir vender? Por onde que você pode partir? Pode partir pela quantidade, tá? Olha, eu acho que eu consigo vender aqui 30 camisas, 20 calças, uns 10 vestidos. Quanto que custa cada um deles? A cada vestido custa, em média, você não precisa necessariamente pegar o valor de cada um desses vestidos, mas você falou, em média, o vestido custa R$ 100. Se eu estou dizendo que eu vou vender 10, então eu pretendo ter R$ 1.000 de faturamento ali em vestido. Calça jeans, vou vender 20. E eu estou dizendo que eu vou vender por, sei lá, mais R$ 100 cada uma, na média, então eu vou ter mais R$ 2.000, R$ 2.000 ali em calça jeans. E aí você vai somando tudo isso, e aí você vai conseguir ter ali a sua receita. Se você vendeu 200 calça jeans, se você vendeu 100 vestidos, você concorda que você precisa ter, no mínimo, 200 vestidos 100 vestidos em casa e 200 vestidos em estoque? E 100 calças em estoque? Enfim, não lembro as quantidades, eu vou me baralhando. Então, se você precisa ter isso em estoque, então aqui nos seus custos e nas suas despesas, no mínimo, você precisa ter isso daí, esse valor, certo? Só que você precisa considerar também que a sua loja não pode ficar vazia. Então, se ela não pode ficar vazia, se você vai vender 200 calças, quantos que você precisa manter ali na sua loja? Então, ela vai entrar aqui no seu custo também, tá? E aí, o seu cliente paga como? O seu cliente paga via cartão de crédito? Então, tem o custo da maquininha. Então, tem o custo da maquininha? 5%? Quanto é 5% sobre essa receita que eu estou prevendo aqui? Ah, é R$ 200. Opa, então eu vou ter pelo menos mais R$ 200 de custo aqui. Ah, eu tenho energia elétrica. Quanto é? Despesa. Eu tenho, sei lá, a limpeza da loja. Quanto é a faxineira? R$ 100. Mais R$ 100 aqui, tá? É assim que você vai fazendo. Mas para você ter esse detalhe, você precisa começar a abrir isso. Como assim abrir? Começa a listar todas as despesas, todos os custos que você tem, começa a precificar isso. Uma coisa importante que você precisa fazer quando você faz planejamento é você olhar para como que o mercado está tendendo a se comportar. Tá? Como assim? Como ele está tendendo a se comportar? Mas como é que anda, por exemplo, oscilando os preços da mercadoria? Os preços da mercadoria têm aumentado muito, de semana em semana, e etc. Porque daí não adianta você fazer um planejamento pensando num custo aqui de R$ 10 por peça, se cada semana ou se cada mês ele está aumentando. Então, na hora que você for fazer esse planejamento, você precisa considerar que esse mês vai custar 10, mas mês que vem vai custar 12, no outro mês vai custar 15, tá? Ah, eu tenho uma promoção que eu vou fazer lá na Black Friday em novembro,
E aí eu vou cobrar, eu vou dar desconto de 50% nas peças, beleza? Então, lá em novembro, você não pode considerar que você vai vender um preço normal. Você tem que considerar que esse preço vai estar 50% menor. Se ele vai estar 50% menor, quer dizer que você precisa vender mais. Então, quanto mais que você precisa vender, tá? Então, é assim que você tem que fazer, seguindo o passo a passo. Vai abrindo tudo, tá? E vai fazendo esse passo a passo. E faz uma planilhinha de Excel, porque isso facilita também, porque daí você consegue somar mais rápido e assim por diante, tá bom? Que mais, gente? Não sei se eu respondi a sua pergunta, não sei se eu ajudei, espero que sim. Que bom, eu fico feliz. O Cirineu também mandou uma mensagem aqui, dizendo que as aulas têm ajudado bastante. Cirineu, que bom, fico feliz, viu? Fico muito feliz. O objetivo é isso, o objetivo é ajudar mesmo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham gostado da live de hoje, do conteúdo. Grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã.